Começando aqui essa série de conversas que eu vou ter com muitas pessoas fundamentais, realizadoras dessa série, Romário Cara, que trabalharam junto comigo com uma equipe sensacional de pessoas. Eu não podia começar, a nossa ideia aqui é contar um pouquinho dos bastidores, de como foi o trabalho de realização, jogar a luz em tanta gente importante, em tantas histórias bacanas que ficam fora do que você assiste no ar, de uma série que é a maior série já feita sobre um jogador de futebol no planeta Terra. Talvez em outros planetas possam ter outras séries maiores, mas nesse aqui ainda não, né? E aí eu vou chamar aqui o cara que junto comigo tá meu parceiraço desde o início do projeto, que assina a produção da série junto comigo. Magicamente vai aparecer aqui agora, ó. Rodrigo Lettier, por favor. Aí. E aí, Bruno? Tudo bom? Estreamos, cara. Estamos no ar, finalmente, depois de 4 anos. Estamos aqui agora. Que beleza. Romário Cara. Né? Foram muito tempo de trabalho para a galera entender, para quem não é dessa área do audiovisual, né? É o trabalho de um produtor. Quando passar nos créditos lá na série, na Max, né? Você vai ver lá, produtor, Bruno Maia, Rodrigo Lettier, Bruno Maia. O que a gente faz de alguma forma, tentando ser muito sintético, você me corrige aí, porque você é muito mais produtor que eu. Mas a gente é responsável por organizar, conceituar como é que o projeto vai acontecer, a cara que ele tem, o que ele se pretende. A gente vai na rua apresentar para possíveis parceiros, financiadores, investidores que queiram estar conosco, lançar um projeto como esse. Sim. Fazemos todo o estudo orçamentário das condições necessárias para aquilo se realizar e, ao longo de todo o processo de produção, somos os síndicos do prédio que vai tomando conta para ver se está tudo caminhando até chegar no final, direitinho, com a obra pronta, com a obra entregue, né? Tem um monte de coisa no dia a dia que a gente não entende nada a respeito disso, e a gente vai chamando pessoas que entendem para poder fazer, pessoas de confiança que vão criando uma rede de confiança para que uma série com essa envergadura seja realizada. É mais ou menos isso? Totalmente, né? E são dois estágios principais, né? Um deles é vender o projeto, né? Conceber, né? E uma coisa que nós começamos a fazer juntos ainda durante a pandemia, vender o projeto, trazer um parceiro que vai financiar e que vai veicular a série, e depois a sua execução propriamente dita, né? E aí também essa execução, ela se desdobra em várias etapas diferentes, né? Nesse caso aqui dessa série documental com conteúdo de futebol, né, de esporte e futebol, ela tem essa particularidade do licenciamento desse material, que é uma coisa complexa, que envolve muita gente, envolve muitos direitos conexos, muitas coisas. Então, tudo isso compõe a produção até esse momento que a gente, 4 anos depois de idealizar a série, a gente pode comemorar que ela finalmente está no ar. Só para a galera também entender o que é o que o Rodrigo está falando, licenciamento, para quem está vendo, né, que não é da nossa indústria, assim, quando uma série dessa vai ao ar, por exemplo, tem um monte de gols, né, imagens do Romário, um acervo riquíssimo de imagens do Romário jovem, do Romário na Holanda, do Romário na Espanha, do Romário na Copa do Mundo, que são acervos de imagens que pertencem a instituições que produziram à sua época esse material. A gente tem que entrar em contato uma por uma, não tem uma filigrana que apareça no ar, nada que não tenha tido um contrato por trás dela, redigindo todas as condições para que aquilo aparecesse. Então, quem assistiu a série, quem está assistindo a série, são 6 episódios de 45 minutos, então uma conta rápida dá uns 270 minutos, né, que você possa imaginar cada minuto com 60 segundos, aí já vou perder a conta, da gente entender quanto material, qual trabalho jurídico, cuidado que tem que ter, e é uma das grandes operações, talvez a maior que a gente teve, né, nessa série. Hoje, agora, poucas horas depois da entrada dos 2 primeiros episódios, já pipocam vários comentários nas redes sobre o acervo, né? Sobre essas imagens de arquivo que a gente traz, que realmente é um dos trunfos dessa série, um dos seus diferenciais, e que, assim como ela hoje chamam a atenção, né? Salta aos olhos aí dos espectadores, obviamente por trás disso teve um trabalho muito meticuloso, muito trabalhoso, mas estamos aí, está tudo certo, está tudo autorizado, lindo, e bora desfrutar. Cara, vamos bater aqui um papo, que lembrar contigo, cutucar a memória, né? Que eu acho que uma das ideias desse quadro, desses vídeos aqui, é cutucar um pouco das memórias de ter feito algo tão importante para a minha vida, certamente, para a tua também, né? Vai entrar naquela... Com certeza.
biografias profissionais, assim. Eu queria voltar nas lembranças, assim, iniciais. Muito bom. Saber, porque, assim, para a galera entender, eu tive essa ideia vendo, né, uma série do Michael Jordan que estava falando, comecei a imaginar, nunca tinha feito uma produção original dessa dimensão. Rodrigo é um cara que eu conheço há uns 20 anos já, uma referência para mim. Na hora que comecei a imaginar o desafio de fazer, eu falei, não vou fazer sozinho, vou ligar para esse cara, vou ligar para o Rodrigo, como já tinha ligado em outros momentos da vida, para chamar para outras furadas, né? Não uma furada tão grande assim. Mas, cara, o que você lembra, assim, eu lembro perfeitamente. que eu falei, onde é que você estava, o que te pegou, o que você achou? Da tua Eu lembro emoção, perfeitamente. Como é que pegou? Eu já pude falar isso aqui outras vezes, eu lembro perfeitamente desse momento. A série do Michael Jordan, né, estava ao ar, eram 2 episódios a cada domingo, se não me engano, né? Eu me lembro que a gente já vinha trocando ideia sobre ela, né? Porque, especialmente sobre a estrutura narrativa dela, né? Que compõe 2 arcos principais, um que narra o segundo tricampeonato do Bulls e outro que narra a biografia, a trajetória do Michael Jordan como um todo. E eu me lembro que a gente estava conversando e querendo fazer alguma coisa, né? Porque aquilo realmente era muito engenhoso, muito legal, e com esporte, que é uma coisa que nos une. E me lembro quando você veio com essa ideia da gente, cara, quem é o nosso Michael Jordan, né? Quem é o Michael Jordan brasileiro que a gente possa fazer uma série como essa? E veio essa ideia do Romário. E eu me lembro exatamente, eu estava em casa, foi bem no auge, né, da pandemia, deve ter sido ali por volta de maio, né? Maio, junho, exatamente 4 anos. E eu me lembro que você veio não só com a ideia de fazer a série com o Romário, mas dessa ideia que eu acho que é o grande diferencial, que foi uma sacada genial sua, de narrar o Romário a partir do seu grande feito, né, que a gente pode considerar. Qual foi o grande feito da trajetória do Romário? Um dos vários, mas talvez o maior deles, que foi o tetracampeonato. E aí, tudo bem, onde é que começou aquilo? Lá teve as eliminatórias. O Romário não estava jogando as eliminatórias. O jogo com o Brasil e Uruguai que ele veio. Mas onde é que começou toda essa crise? No amistoso Brasil e Alemanha, em dezembro de 92. Então, começar a contar a trajetória do Romário, né, que vai de dezembro de 92 ao final da Copa e ao mesmo tempo entrelaçando o início da carreira dele, tudo, foi uma ideia brilhante, assim, e assim que você trouxe essa ideia no papel, assim, eu me lembro que também ela começou a andar sozinha, né, assim, foi muito rápido, porque ela estava muito bem amarrada, a pesquisa que vocês desenvolveram estava muito boa, depois ainda entrou aquela equipe brilhante, né, com várias pessoas aí, do Cláudio, Daniel, depois a gente pode até listá-los todos, Vitor Fiuza, grandes parceiros, Emílio Domingos, mas essa premissa inicial de falar do Romário com um recorte específico, eu acho que isso é um grande diferencial dessa série e é o que dá originalidade, né? Porque a gente já viu alguns filmes sobre personalidades, biografias no esporte, mas você fazer um recorte específico, a partir desse recorte você ter todos os desdobramentos narrativos que a série propõe, esse é o grande lance. E que tinha isso mesmo que você falou, né? Essa conversa com o Last Dance, pensar no Last Dance tinha coisa de contar a última temporada do Jordan, né? Que é a Last Dance, a última dança, o último movimento, que é a última temporada. Então, o segundo tricampeonato do Bulls. A série começa na pré-temporada da última temporada, termina com o título, né? Então tinha um período cronológico muito bem recortado, seus gatilhos para contar o resto. E aí, qual é a Last Dance do Romário? Aonde começa, né? E termina. Então terminava no tetra, era meio fácil concluir, mas aonde começa? E já achar um lugar onde já começasse com conflito, com tensão, com adrenalina, né? Uma briga com a cara do Romário. Então tinha um pouco disso, falar, puta, que são 19 meses, no caso do Jordan são 12, eu acho. A gente tem um pouquinho mais de tempo, mas a história precisava de um lugar, né? De um recorte mais comprimido, assim, né? Para começar a andar. E uma coisa que eu lembro desse início, né, da gente conversando, assim, no olhar de produtores, quando basicamente éramos você e eu ainda, a série, eu lembro que a gente tinha muito medo não era medo a palavra, mas a nossa primeira sensação é de que a gente tinha muita dependência do arquivo nacional, dos arquivos brasileiros para contar, das emissoras brasileiras, né, como é que a gente vai fazer essa história sem parcerias, né? Então, essa série acabou acontecendo pelo grupo da WBD, Warner e Discovery, mas a gente pensou, cara, como é que a gente faz isso com a Globo, por exemplo, com o arquivo da Globo? E a gente tinha muito essa sensação de que a gente dependeria
que a gente não conseguiria fazer especialmente sem o acervo da Globo, né? Então os arquivos já eram uma questão, um desafio assim que quando eu olho hoje o que a gente fez, falo, cara, a gente conseguiu chegar, fazer uma série que prescindiu desses arquivos e tudo. Falo, cara, era exatamente o medo que a gente tinha. Se alguém talvez tivesse dito para a gente na largada, olha, vocês não vão ter esse acervo, talvez tivesse desistido da ideia, né? A gente foi descobrindo no caminho, né? Mas esse recorte também ajudou esse problema, né? Porque a gente acabou tendo uma pesquisa muito específica na Espanha e na Holanda, o que trouxe também um material inédito, né? Raro, poucas vezes visto. Então, isso também dá um charme, né? Dá um molho especial aí para esse material que a gente conhecia. Ele sai, né? É uma época que a gente não acessava tanto aqui no Brasil. Sim, os campeonatos europeus, não tinha internet, não tinha tanta transmissão. Então, não sei, os gols do Romário no PSV não eram tão conhecidos, né? Mesmo no Barcelona. Então, e a série trata desse período ali, tem esse material que é delicioso, né? E tem uma coisa legal que a gente sabe o resultado da Copa de 94, né? A gente sabe o resultado dos jogos, né? Mas ainda assim a gente vê com adrenalina, né? A gente consegue... Que era uma intenção desde o início, né? A gente manter... Você esquecer que você sabe o final da história, né? Ficar tenso, ficar adrenalizado, curioso pelo que vai vir, ou pelo que eu não sei da história que eu já sei que esse cara vai me contar ali na sequência, né? Essa estrutura narrativa, essa linguagem bem acertada, né? Que a série tem, né? Total. E isso aí é um mérito muito grande da sua equipe de direção, de criação, montagem também, né? Eu acho que a gente tem um ritmo aí que realmente é muito envolvente, né? Agora, falando para a galera que tem curiosidade, já dei algumas entrevistas agora no contexto do lançamento e que me perguntam, eu acho que é legal dividir com você essa resposta que eventualmente eu tenho dado sozinho, de como acontecem, né, umas negociações como essa. Então, nesse caso, tem vários formatos, né, mas no nosso caso, a gente tinha uma ideia original de um assunto não original, né, que já estava aí, mas um recorte, uma forma de contar, que eu acho que a gente sempre tem muita segurança que a gente tinha uma autoralidade ali, não era trivial, não era contar, tinha um olhar específico, né? Claro. Então, era um olhar original sobre uma história antiga, uma maneira nova de contar. E a gente, rapidamente, a gente tinha certeza que queria fazer uma série muito grande, então a gente sabia que não era uma série financiável por nós mesmos e também o perfil dela não era muito de lei de incentivo, né, de dinheiros públicos. A gente precisaria de um streamer como foi a entrada da Warner, e a gente começou a listar quem poderiam ser, né? E eu lembro, você foi o primeiro cara que fez o contato com a Warner através do Fábio, né? Foi a primeira ponte. Fábio Medeiros. Vamos lembrar essas pessoas também. A gente levou para eles. Lembra aí como é que foi esse approach aí com o Fábio? Foi. Eu já tinha feito alguns trabalhos com o Fábio quando ele era do Esporte Interativo e ele permaneceu no grupo, né, na Turner. E eles vinham produzindo conteúdos de esporte, séries documentais para a plataforma que naquela ocasião já era do grupo, né? Já tinha tido uma primeira fusão ali. Era vice-presidente de esportes, eu acho, da Turner na América Latina. Algo assim, exatamente. É nome pomposo, é um cargo pomposo. Como ele merece. Exatamente. Como ele merece. Grande torcedor da Lusa, né? Um dos mais apaixonados que eu conheço. E eu me lembro de ter comentado com ele desse projeto, ele falou, cara, sensacional, a gente quer, e eu vou te apresentar o Sérgio Nakazone. Não, mas antes do Fábio, vamos dar um crédito também, Maurício Portela, né? Vocês se encontraram, Maurício Portela, parceiro do Fábio, né? Você encontrou com o Maurício, foi num condomínio em São Pedro da Aldeia, não teve isso? Exatamente, a gente tem casa de praia lá nesse mesmo condomínio, somos amigos de longa data, e o Maurício também um grande aficionado por futebol, por esporte como um todo. O Maurício sabia, o Maurício já não era mais do grupo, o Maurício nesse momento estava trilhando seus novos caminhos aí, já estava iniciando a trajetória na Live Mode, e ele me falou, olha, fala com o Fábio, porque o Fábio continua na Turner e eles estão buscando conteúdo desse tipo. Então, nós que estávamos começando ali esse trabalho de prospecção da série, né, nós já tínhamos na mão ali um primeiro deck de apresentação com essa ideia, que no final das contas o resultado final é muito parecido com aquilo que a gente propôs do início, né? A exceção ali da quantidade de episódios, que a gente acabou condensando um pouco e tudo, mas fora isso, a essência já estava lá, né? Ele é bem similar, né? O que é relativamente surpreendente quando você faz documentário, que geralmente é uma obra aberta, né?
E a gente, mas foi eu o que eu tinha essa falei, arrogância né? de achar que a gente ia fazer uma obra fechada. Ó, é isso e vamos até o final, né? E vamos provar que essa história fica de pé. Acho que a gente conseguiu, né? Não, porque um detalhe legal, não sei se você tem falado isso, eu curioso, porque a gente no início queria fazer a série em 11 episódios, 11 por um episódios. motivo óbvio, que Exatamente. 11 sempre foi a camisa do baixinho. E era a vida É, inteira dele, inicialmente. Escreveu para ser até o é, final a vida inteira, não. é, A vida esportiva dele, sempre focada no campo, né? é. Era se Mas era um sentir. momento que, de fato, a gente já via uma certa mudança do hábito de consumo das plataformas, né? A gente já via as plataformas trabalhando com conteúdos um pouco menores, assim. Aí é um bom ponto falar do Sérgio Nakasones. Estava falando quando eu te interrompi, o nosso querido Naka, né, um argentino Foi quando chegou. especial, que foi quem trouxe por cara. Esse formato tão longo não está mais funcionando tanto, vamos enxugar. Né? Fala aí do Sérgio, que estava mencionando o Não, Naka. foi isso, porque aí foi a nossa primeira, depois de um telefonema ali, alguma coisa informal assim com o Fábio, a nossa primeira apresentação formal, e você já estava presente, foi com o Sérgio Nakazone, que para quem a gente expôs, assim, fez primeiro pitching do projeto, né? Ainda online, obviamente, isso era 2020, e eu me lembro que foi muito legal, né? Porque o Sérgio reagiu muito bem, né? Com muita paixão, né? O Sérgio foi um grande parceiro desde o início. O Naka foi. E eu me lembro bem da reação dele no começo, assim, ele gostou muito, porque, Entusiasmado. repito, o que eu disse estava tudo. A proposta veio muito bem formatada, né, cara? A gente costuma falar isso, né? Aqui, quando trabalha no nosso dia a dia, mesmo quando a gente está fora, trabalhando com parceiros, quando uma ideia vem bem formatada, né? Quando você tem uma estrutura narrativa, um fio condutor, assim, ela facilita muitas coisas, né? E esse projeto veio muito redondo, né? E é legal, o Naka, para quem naturalmente não conhece, Sérgio Nakasones, que a gente falou, é uma grande figura da América Latina, assim, da área de reality shows. Fez muitos grandes sucessos na Argentina, no Chile, especialmente. Um cara que tem um conhecimento muito grande de conteúdos não ficcionais, assim, um apaixonado por futebol, pelo Lanús, seu time de coração na Argentina. Na época nos unia, porque o Germancano estava no Vasco, meu time do Letia, e tinha vindo do Lanús, né? E o Naka trouxe essa perspectiva para a gente, mas acabou que a gente enxugou a série. Mas uma coisa que engraçada que eu lembro é que eu resistia muito a diminuir. Eu falei, cara, não dá para contar a série em menos de 11 episódios. Ele, não, você não está entendendo, 6 episódios é muita coisa. E aí veio uma piada, né, que eu conto hoje em dia, assim, que é verdade, que junto com a equipe de roteiro de pesquisa, eu falei assim, cara, foda-se, vamos escrever. Já que a gente tem metade dos episódios, vamos fazer metade da história. Porque eu tinha muita confiança que, mesmo se a gente diminuísse, não contasse a vida toda do Romário, esse período, 6 episódios seria para isso mesmo, é o tempo para contar isso. Porque o resto da história, se a gente botasse tudo isso em 6 episódios, naturalmente diluiria tantas histórias que a gente conseguiu aprofundar, que eu acho que comprometeria um pouco desse mérito. E aí eu me lembro de falar assim, cara, o combinado era fazer a vida inteira do Romário, né? Então vamos fazer só até a metade e vamos esperar para ver se alguém vai reparar. Eu tinha muita confiança. A gente começou a mandar os roteiros e não voltava comentário. Cadê o resto da vida do Romário? Eu falei, cara, então, tá vendo? Tá bem escrito, né? A gente tem conteúdo para fazer isso daqui. E depois eles viram, acreditaram e sempre apoiaram muito a gente nessa ideia de fazer uma Fica a série. dica aí, galera. Já fica a dica. Temos conteúdo para uma segunda temporada. Total. Isso aí já tá avisado, né? Tá escrita já a segunda temporada, inclusive. Quem sabe, se todo mundo assistir, a galera, né, ajuda aí a divulgar, compartilhar. E aí, enfim, mas entrando no processo mesmo, a gente aí, passado esse momento, a gente levou, sei lá, uns 7, 8 meses entre a primeira reunião que a gente já tinha certeza que eles queriam e, de fato, um contrato assinado. É uma luta, né? Naturalmente, muitas processos. Aí começa um trabalho mais dos produtores mesmo, né? De ficar em cima disso e fazer isso acontecer, condicionar, revisitar orçamento, negociar, pressionar para uma coisa. E essa série sempre megalomaníaca, né? Sempre com muita pretensão de ser gigante, né? A gente nunca abriu mão disso, né? E aí foi esse processo, né? O que você lembra disso? Assim, da Cláudia, outras pessoas da Cláudia, né? A Cláudia Camargo foi uma grande parceira que estava na Warner nessa ocasião. Eles sempre foram muito parceiros, né, Bruno? Assim, desde o início, né? Entenderam bem a complexidade, o tamanho da série e sempre foram muito flexíveis e compreensivos com as eventuais mudanças de rumo que a gente tinha, né? Mas teve um momento inicial da gente começar
a pré-produção, montar essa equipe, né? E começar a desenhar essas viagens, né? Porque a gente viajou pra caramba, foram 8 ou 9 9 países. países. 10 países de viagem, 9 de filmagem. Então... a gente não pode esquecer que a gente ainda estava com pandemia, Covid, cara. A gente tinha ainda muito Covid, a gente ainda teve que montar um plano de viagem que contemplava determinadas essa abertura de rotas, fronteira, né? né? Abertura de fronteira, então isso foi muito difícil. Mas, enfim, funcionou bem, né? A gente acabou conseguindo um fluxo de trabalho maneiro, uma equipe sensacional. Yaya, Jasmine como diretora de produção, Pablo Baião, nosso grande fotógrafo. Eu acho muita que gente, né? Muita gente que esteve ali com a gente. E esse essa modelo equipe que eu vou estar apresentando aqui nesses próximos vídeos, né? Quando ele pegar as memórias deles, trazer aqui, e aí é uma das nossas próximas convidadas, né? E aí, enfim, é isso. A gente entrou com um time grande, e aí depois, ao longo da série, a gente acabou tendo, acho que um momento chave também foi o adiamento, né? A Warner chegou a anunciar o lançamento da série para 2022, e aí depois a gente adia e leva 2 anos a, de fato, o lançamento acontecer da data inicial prevista, que era maio de 2022, né? E ali a gente teve, vou botar aqui pontuando, a gente teve, de fato, no primeiro momento, as nossas dificuldades de licenciamento de arquivo, tivemos uma questão eleitoral do Romário se pondo ali também, um aquecimento do debate eleitoral acontecendo, ele candidato, e tivemos aí também que acompanhar a fusão da Warner com a Discovery, né? Então é um momento ali também que o papel dos produtores volta a ter uma importância, né? A coisa começa a estressar em vários sentidos, e aí, enfim, lembra um pouquinho o que você acha aí também, eu vou dando os pitacos aqui dessas tensões de ter que esticar a corda para 2 anos a mais de produção do que se pensou, né? Isso foi curioso, né? Porque posições políticas à parte, né? A gente tinha uma responsabilidade porque a gente sabe que essa série aí, tal qual ela está, com essa trajetória do Romário que culmina com o tetracampeonato, elege o cara para presidente da República, para tudo, né, cara? Porque realmente a gente ficava... E aí, bem, mas a série, naquele momento ali, a gente ainda tinha muito desafio com licenciamento de arquivo. A gente também enfrentou algumas mudanças de legislação nesse período, então isso aumentou a complexidade desse licenciamento, e aí a gente acabou precisando desse tempo extra aí, né? Que foi ali, a gente achava que até meados de 22 ela estaria pronta, quando na verdade ela precisou de mais tempo. A gente teve esse desafio burocrático tremendo, que foi realmente um tour de force, né? Para conseguir. E aí, fundamental lembrar, 2 pessoas vão estar aqui também. Opa, caiu aí. Ana Júlia Werneck, Ana Júlia Werneck e a Lívia Catiardi, 2 pessoas da equipe do Rodrigo, da Chroma aqui, cuja logo vocês estão vendo aonde? Aqui, ó. Duas grandes guerreiras aí. Pô, legal, demais. Um desafio pesado, né, que elas tiveram, e enfim, e aí é um tipo do que eu falei no início, é o tipo de lugar que a gente fica acompanhando, não tem como tanto interferir, porque são conhecimentos às vezes mais específicos que nós não dominamos na essência, né, que elas têm mais agilidade com essas coisas específicas, e ao mesmo tempo fica ali nas tensões, o tempo passando, a série vai ficar ainda, será que ainda faz sentido, não sei o quê. Em vários momentos a gente achou que, cara, essa série não vai sair, vai ficar pelo caminho. Eu já estava me sentindo, que nem um escapou lá, não vou conseguir botar a série no ar, né? Desespero. É o tipo de trabalho. Era um tipo de trabalho desgastante mesmo, né? Eram muitas frentes, a gente tinha que falar com. Né, a maioria dos acervos eram europeus, né? Então tem um problema também de calendário. De vez em quando a gente chegava em julho, agosto, tinha que falar férias na Europa. O cara estava de férias, né? Tinha de viajar para a Riviera do. Na Europa é o seguinte, acabou. Só me liga no dia 1º de setembro. E aí a gente parava tudo de novo, aí voltava em setembro. Então foi um trabalho desgastante. Vai ser legal ouvir a Ana e Lívia sobre isso, porque as duas têm uma trajetória aí guerreira nessa reta final aí, e foi muito maneiro. Vamos chamá-las aí para contar também, né? Enfim, agora a reta final é isso. A gente agora, de fato, viu uma aceleração no final do ano passado para cá, que permitiu chegarmos aqui no momento de lançar e de começar a responder para um trabalho que realmente
complexidade, eu espero que a gente não... Eu quero fazer trabalho gigantesco na vida, mas consiga simplificar algumas operações em relação ao que a gente acabou sofrendo, né? Mas acaba que é um trabalho que, óbvio, vem com a nossa liderança, indiscutível pelas dores, o cansaço e a complexidade de tomar as decisões que a gente teve que tomar ao longo desse tempo, mas que chega com uma história muito bonita de equipe, de trabalho, de afeto, assim, e tal, e botar na rua vendo a alegria de muita gente, né? Muita gente não só trabalhou pelo projeto em vários momentos, mas nos nossos momentos de dificuldade, boa parte da nossa equipe era quem nos suportava emocionalmente e mantava, cara, vai que, porra, a gente tem um negócio incrível, mantém o pique, né? Sempre suportaram muito a gente. Então, de fato é como se chegasse no final da maratona abraçado com 120 pessoas, todo mundo juntinho, cruzando a linha junto, porque foi uma rede de afeto, de confiança muito bacana que chegou até aqui, né? Totalmente. Isso imprime, né? A gente gosta de falar que isso, no final das contas, está na tela, né? E quem puder conferir aí os 6 episódios vai perceber isso. Sem dúvida nenhuma, é isso. E aí agora, enfim, botamos aí uma super série de esportes, né? No mundo, né? Acho que a gente... transcende, né, Bruno? Eu acho que o grande lance dessa série aqui é que ela transcende, né? Ela fala da trajetória de um grande jogador, um atleta, um cara que, realmente foi um dos maiores que a gente viu jogar, mas que vai além disso, né? Faz o retrato de uma época e, através da trajetória do Romário, conta um pouco o que foi o Brasil daquela época, ali dos anos 90, né? Especialmente aqui no Rio de Janeiro, tudo que a gente vivia aqui. E o Romário foi um cara importante nesse momento, né? Esse momento da autoestima do brasileiro, do carioca. Eu acho que tudo isso está na série, sem dúvida. Eu tinha essa pretensão, eu acho que a gente conseguiu chegar nela. Eu acho que, mais do que a trajetória espetacular, tá falando isso numa entrevista hoje, a gente nunca foi nossa ideia jogar confete na trajetória do Romário, porque ele jogou todos os confetes possíveis com a genialidade dele. Ninguém precisa falar dele, né? Acho que o maior desafio, de alguma forma, é mostrar como o Romário explica muito do Brasil, como o Brasil explica o Romário, e como essas duas coisas se misturam para que a gente entenda aquela própria época, entenda o país, né? Elas estão muito ligadas até de maneira, às vezes, inconsciente. Romário não estava preocupado em vender confiança para a nação no momento que ele era autoconfiante, dizendo, eu ganho o teatro. Ele não estava preocupado se o país estava na merda, se estava com inflação, ele não estava preocupado com a morte do Senna, ele não estava preocupado com as chacinas, no sentido de se preocupar no sentido dele que ele deveria alguma resposta àquilo, né? É óbvio que ele se sensibilizava por esses temas, mas ele não estava com a pretensão puxando para si, de uma maneira consciente, responder a isso, mas como que aquela personalidade, com aquelas características, naquele momento do país, parece com uma combinação perfeita, né? O Brasil precisava não só ganhar uma Copa do Mundo, mas talvez mais que ganhar a Copa do Mundo, ganhar confiança, né? Porque é isso que ele faz as duas coisas, ele traz uma injeção de confiança num país sem confiança, ganhando uma Copa do Mundo, né? Então eu acho que a gente conseguir contar isso, tem uma pretensão de querer achar que a gente pode dar um passo além das narrativas de esporte no Brasil, para além das obras que a gente vai trabalhar e fazer, provocar que outras pessoas também, né, ajudem a gente a pensar o país e tudo, a cultura, as épocas, através do futebol e da potência que os ídolos têm, né? Ao mesmo tempo que a gente conta um espaço, né, um recorte temporal na trajetória da carreira do Romário, que é muito especial, né? É justamente esse momento no final dos anos 80, que ele tem uma trajetória brilhante no Vasco, vai para a Europa, vai para a Holanda, né? Ele leva o PSV né? Possivelmente um dos grandes ídolos da história do PSV, vai para o Barcelona, tem uma estreia no Barcelona que é um absurdo, né? Faz 3 obras-primas no primeiro jogo contra o Real Sociedad, uma coisa assim, o primeiro jogo você imaginar que o cara estreia e faz 3 gols de placa. Né? Então você também tem isso, que ao mesmo tempo que a gente tem essa macro história, a gente joga a luz ali num recorte muito específico dos detalhes de potência, né? De potência que depois fez com que esse cara fosse realmente considerado um dos maiores de todos os tempos. É isso, camarada. Obrigado. Abrindo a série aí, não podia ser com outra pessoa. Maneiro. Agradecendo aí a parceria. Estamos concluindo essa linda jornada aí com um filho bonito no mundo. É importante que o filho bonito tenha vários pais, várias mães. Esse filho tem mesmo. A opção deles. Então, te agradecer aí, chamar todo mundo quem não assistiu ainda, assista. Né? Não só
os próximos episódios aqui com mais gente legal da equipe, com mais história bacana desses bastidores de uma obra como essa, mas também assista, evidentemente, a obra em si. Vá nas redes sociais da Warner, lá, da Max, fala que você quer a segunda temporada, né? Faz a campanha aí, né? E faz a campanha que a gente está pronto. Pra dentro. Tá bom? Muito obrigado pelo convite aí, começar essas conversas. Você. Honrado para estar aqui carimbando 4 anos depois essa série. Espero que vocês curtam aí. Valeu, Rodrigo. Abração, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.